O Gresg apresenta Meus Filhos, Meus Tesouros, com Guaraci Silveira. Olá, estamos iniciando o nosso estudo que nós denominamos como Sincronia com o Bem Maior. Trata de nós com os nossos filhos. Então, o estudo é bem interessante. Nós vamos mostrar para vocês a importância cada vez maior de sermos pais, mas também de sermos filhos, porque nós podemos dizer essas coisas para eles. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Eu sou Guaraci de Lima Silveira e estou muito feliz de estar aqui com você nesse estudo. Então, eu posso perguntar, pais grávidos, responsabilidade redobrada? Hoje nós falamos que o pai também fica grávido, né? Então, a mãe e o pai se engravidam de uma criança, tá? De um espírito que está retornando. Isso é muito eterno, é muito carinhoso, você não acha? Bom, então vamos ao nosso estudo. Olha, nós temos neurônios e neurotransmissores e sinapses que produzem redes neurais. O que significa isso? No nosso cérebro, veja bem, nós temos umas células, os nossos cérebros todos têm uma célula chamada neurônio. Então, nós temos as células do estômago, do intestino, do pulmão, do coração, né? São células relacionadas a esses órgãos. E nos neurônios são as células do sistema nervoso. Tá? É uma célula diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nós temos os neurotransmissores, ou seja, quando vai haver uma conexão de uma célula com a outra, existe uma substância química que faz essa conexão acontecer, que a gente chama de neurotransmissores. E esse encontro a gente chama de sinapses, ou seja, você tem um neurônio, ele encontra com outro neurônio, e aí você tem esse neurotransmissor que faz esse contato, e aí você cria uma sinapse, ou seja, um encontro, chama sinapse, que vai produzir uma rede neural. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Quer ver como é que é interessante isso? Você vai a um mercado para comprar uma maçã. Quando você chega no mercado, você fala assim, eu quero uma maçã. Você pensa isso. E aí, o que vai acontecer? A imagem da maçã vai surgir na sua cabeça, na sua mente. Por quê? Porque você tem uma rede neural que compôs aquela maçã como imagem em você. Então, se você chegar no mercado para comprar uma fruta que você nunca viu na vida, tanacaca, por exemplo, você não tem a imagem da tanacaca, né? Então, você vai ter que ver uma tanacaca, tocar a tanacaca, provar, sentir o cheiro, para você criar a imagem, aquela sinapse. Os neurônios vão movimentando e cria uma imagem através dos encontros neuronais, né? E aí você cria a imagem da tanacaca. A maçã, a laranja, a uva, você já tem essa imagem formada, porque você já conhece essas frutas. Você conhece uma pessoa porque você tem a imagem daquela pessoa formada em você. Quando você não conhece alguém, você é apresentado por uma pessoa, então você nunca viu aquela pessoa. Então aquela pessoa vai te mostrar e você vai compor a imagem daquela pessoa através das redes neurais que vão ficar gravadas como imagem em você. Quando alguém comentar com você, você lembra aquele dia que você encontrou fulano? Você lembra assim, aquela pessoa assim, porque você a imagem criou lá. Então, isso é o trabalho dos neurônios, o trabalho das redes neurais, o trabalho das sinapses. Então, quando você não conhece uma coisa, você vai conhecer, vai criar redes neurais para aquilo. Porque vão criar imagens, né? É como se você estivesse desenhando, né, essa imagem, colocando na sua memória. E a mesma coisa quando você já conhece, já está guardadinho lá, você nunca vai deixar, né, de ver aquilo. Então, vamos continuar aqui. Esse estudo é muito bonito. Olha só. Nosso cérebro é uma obra de arte em constante construção. A cada nova aprendizagem, novos circuitos neuronais são ativados. Novas sinapses, que a gente estava explicando, que você vai vendo coisas novas, né? Você vai numa cidade que você nunca foi, você vai criar uma imagem da cidade, porque você tem essa capacidade de
criar sinapses, criar redes neurais. Então, novas conexões neurais são formadas. Eis aí sua plasticidade, ou seja, é plástico. O nosso cérebro é todo plástico. As nossas redes são plásticas. Se eu não quero mais, se eu não vou mais naquela cidade, eu posso esquecê-la. Não fica tão na minha memória aquilo, mas fica guardado, se eu precisar, né? Ou então eu posso ter visto uma coisa que eu entendi de um jeito e depois eu volto lá, nossa, não é o que eu pensei, é de outra forma, então eu mudo a imagem, tá certo? Então isso é muito interessante. Então você vai numa cidade, você vê uma praça, né? E você olha para a praça, mas que assim, um pouco sem prestar atenção, você não vê um detalhe que tem lá na praça. E aí você volta lá na praça, você muda a sua imagem da praça. Isso é plasticidade. Cada neurônio envolvido neste ativo processo aumenta seu vigor funcional, reduzindo assim a possibilidade de ser eliminado através da apoptose. Bom, então, quando a gente fixa uma imagem, que aquela imagem é real, eu fixei ela, essa imagem não vai morrer, não vai acabar dentro de mim. Apoptose é isso, é morte. Vamos ver aqui o que é, né? Então, uma célula normal é isso aqui. Uma apoptose é ela desfigurada, tá vendo? Ela está morrendo, acabou. Ela não vai existir mais, essa célula acabou. Então, célula normal e apoptose é a morte da célula. Então, chamada de apoptose ou morte celular programada, este mecanismo celular de autodestruição está presente em todos os animais metazoários, desde os vermes até os mamíferos. A apoptose é um mecanismo central que está relacionado com as diversas fases da vida do organismo. Seu funcionamento correto é essencial para que a vida do indivíduo continue. Então, se uma célula morre, outra vai chegar no seu lugar com vida, tá? Então, isso é importante a gente saber. Então, por exemplo, você tem uma ferida no dedo, você corta lá o seu dedo, e aí, de repente, aquilo começa a cicatrizar. Então, aquelas células que foram feridas, elas desaparecem para vir uma célula normal. Então, a apoptose é essa mudança, é essa morte da célula que não tem mais sentido de existir em nós, porque ela está ou inutilizada, né, ou não é usada, tá? Olha que você vai ver por que nós estamos fazendo esse estudo. Veja você. Aqui, olha. Então, informações sobre o crescimento da criança. Eu falo para você que é muito importante você saber isso, né? Você não entendeu aí o vídeo até aqui, você volta e veja de novo. Então, nós somos compostos de células. Nosso corpo físico é tudo de célula. Tá? Então, essas células são vidas, são seres também, né? bem inferior, mas são seres, são orgânicos. E aí, o que acontece? Essas células são trilhões de células que nós temos no corpo. E elas vão morrendo, vão surgindo em outros lugares, né? Então, uma célula tem uma vida útil pequena, então vão chegando outras. E elas servem para construir nossos órgãos, construir nosso sistema nervoso, né? Tudo, nossas pernas, nossos braços, tudo é composto delas, nossos ossos, tudo é com célula. Tá? E essas células, elas têm vida pequena, então elas vão se modificando, tá bom? Então vamos continuar agora informações sobre o crescimento da criança. Então veja aí, a criança, ela tem poda neural. O que é poda neural? Você corta feixes neurais que poderiam montar uma imagem, mas que não é montada essa imagem. Então, quando a gente nasce com muito neurônio, com muita possibilidade de montar imagens. Mas como a gente não montou aquela imagem, então aqueles neurônios que iam formar aquela imagem, eles acabam sendo podados. Então, uma das primeiras podas neurais se dá na primeira infância. Ao nascer, o cérebro desenvolve muitas ramificações neuronais, a fim de que a criança possa se desenvolver em toda e qualquer área. Mas, com o passar do tempo, algumas ramificações são utilizadas mais que outras, e assim as menos ou nunca utilizadas passam pela primeira poda neuronal. O próprio cérebro descarta todos os neurônios que até então não foram utilizados de forma adequada. Agora, veja você, vamos imaginar que o espírito vai reencarnar. Então, ele reencarna e já vem com neurônios, com redes neurais próprias para a evangelização. Então, quer dizer, ele já vem com aquela proposta. Então,
portanto, né, 2 anos, tudo, já vou para a evangelização. Eu já vou aprender o evangelho de Jesus. Né? E aí, o que acontece? Quando vai chegando ali 3 anos, mais ou menos, os pais não se importam com isso. Os pais estão interessados em outras coisas. Então, o que acontece? O cérebro poda aquela rede que poderia construir a escola de início, né? A escola de evangelização para aquela criança. Então, vai ficando cada vez mais difícil no futuro. A escola de evangelização vai educar moralmente essa criança. Então, os pais perdem essa grande oportunidade da educação da criança desde o início. Né? Então, por exemplo, a criança vai nascer com redes para estudar, para fazer o fundamental, né? Fundamental 1 e 2. Se os pais levam para a escola na época certa, ela tem capacidade neuronal para aprender, né, as lições que são oferecidas. Se eu não levo para a escola, aqueles neurônios serão descartados. Veja que importância que é isso. Depois você chega um adulto completamente ignorante, completamente assim, rebelde. Né? Por quê? Porque não foi educado na época certa. Então, tem sempre a época certa para as coisas. A tua criança, essa menininha ou menininha que você tem aí no seu colo, ela tem essa rede neural. Então, explique coisas boas, porque ela tem capacidade de aprender isso. Leve nos locais saudáveis, locais felizes, para que ela construa redes de felicidade dentro dela, que lá no adulto vai ajudar muito. Elas vão falar assim, quando eu era criança, o meu pai me levava, minha mãe me levava naquele lugar assim, e eu era muito feliz ali, porque ficou guardado. Não foi podada a rede daquela construção. Agora, se pai e mãe estão com preguiça, vou levar você nada, não sei o que e tal, e deixa de qualquer jeito, a poda vai acontecendo. Então, a criança vai perdendo o interesse naquilo e criando outros interesses. Olha que interessante que é isso. Não sei se você sabia disso. Se não sabe, isso é da ciência, tá, gente? É um ramo da ciência chamado neurociência. A gente estuda isso lá. Bom, olha que interessante que é isso aqui. Quer ver? Olha, gráfico que revela o estado de atividade eletroencefalográfica predominante durante os estágios de desenvolvimento infantil. O que fizeram? Fizeram, então, fizeram eletroencefalogramas nas crianças, para ver como é que era o desenvolvimento da criança. Então, você tem essa criança aí no seu braço, na sua casa, né? Como é que é o desenvolvimento dela? Então, eles determinaram o seguinte, olha, delta, teta, alfa e beta, que são o alfabeto grego, né? Da atividade das energias elétricas no cérebro. Então, delta é de 0,5 a 4 Hz, que é o primeiro aqui. Olha. Delta significa o início das atividades do cérebro. Então, ela tem de 0,6 a 4 Hz. O que é isso? Pulsos. Cada um pulso chama Hertz, né? Então, são tantos pulsos por segundo, é 1 Hertz. Então, eles medem lá naquele gráfico, né, que a gente não entende muito não, mas tem aquele gráfico lá. Então, o que eles vão medir? Quantos pulsos ele está dando por segundo, tá? Então, ali, de meio a 4 Hz, a criança está em sono profundo, está na inconsciência mesmo, né? Ela só está vivendo ali, mas ela não tem noção da vida, não tem nada. São os primeiros momentos da criança na sua casa, no seu colo aí, né? Depois vai para o estágio teta, que é de 4 a 8 Hz, ou seja, aí começa a pulsar mais. Tá vendo? Então, no princípio, ela pulsava bem devagarzinho, né? Depois já começa a aumentar a pulsação. Você observa que a criança passa a ser mais ativa, à medida que ela vai crescendo, né? 2, 3, 4, 5 anos, ela vai ficando cada vez mais ativa. Então, a capacidade cerebral dela aumenta. O campo elétrico do cérebro vai aumentando, tá? Mais tarde, ela vai para o estágio alfa, que é de 8 a 12 Hz, ou seja, aí ela já pulsa mais rápido. Aí essa criança já está bem mais esperta, né? Já consegue entender mais coisas, já consegue decifrar, ela vê um programa de televisão, por exemplo, infantil, ela conta a história que aconteceu lá no programa, então ela já ficando cada vez mais ativa. Depois vem o estágio beta, né? Que é de 12 a 13 Hz, que aí vai chegar na pré-adolescência. Aí ela desenvolve consciência e foco. Então, tudo que ela vê, ela fala. Não, eu fui na festa do fulano, e aí aconteceu isso, né? Eu fui no shopping com as minhas amigas, aí, enfim, ela começa a ter um foco, porque ela presta atenção em tudo. E a partir daí do gama, de 35 Hz, ou seja, 35 pulsos por segundo, naquele
naquela gráfico elétrico que a gente não entende, né? Que começa a fazer assim, ó, aí já dá 35 pulsos por segundo, aí já é adolescência, a criança já chegou no nível bem interessante. Então, você observa que você tem esse desenvolvimento da criança na sua casa, né? O sono profundo, a imaginação e devaneio, depois a consciência e tranquilidade, depois consciência e foco, desenvolvimento máximo. Por isso que a tua criança cresce. Por isso que você observa as mudanças comportamentais do teu filho, da tua filha na sua casa, porque o cérebro vai aumentando cada vez mais essa capacidade. Por que ele aumenta a capacidade? Porque ele vai dando mais chances para o espírito se mostrar como ele é. Então, o espírito é adulto, é velho, que ele reencarnou como criança, mas ele vai aumentando, à medida que o corpo vai dando condições para ele, vai reestruturando, vai estruturando, ele vai aumentando a capacidade dele, vai aumentando até chegar na adolescência, que é o estágio do desempenho máximo. Então, isso é importante você saber, você observar a tua criança. Se ela fica muito sonolenta, se é o sono profundo, inconsciência, essa criança não liga para nada, sabe? Não tem, assim, interesse de nada, ou se ela já fica fazendo um monte de imaginações, né? Nossa, mãe, pai, eu vi isso. Depois ela fica assim, não, vou ver isso com mais calma, agora eu vou ver com tranquilidade, agora eu vou entender. Aí agora eu já sei um pouquinho da vida. Então, isso acontece com teu filho e com a tua filha, aí, enquanto são crianças, tá? Bom, tem um senhor, né, que foi um grande pesquisador da infância, chamado Piaget, ele é francês, então ele classificou em 4 estágios o crescimento da criança. De 0 a 2 anos, que é o estado motor, né? Então, que é aquele primeiro momento que nós vimos ali, ó, que é o momento delta, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o contato com o meio é direto e imediato, sem representação ao pensamento. A criança pega o que está em sua mão. Se você der para ela uma massinha de moldar, ela vai pegar aquilo. Se você der para ela uma faca, ela vai pegar também. Então, ela não tem noção do que ela está pegando. Ela tem uma representação direta com o que está no ambiente. Isso aí é perigoso, sabe por quê? Eu vou explicar para você uma coisa muito séria. Às vezes, a criança vive num ambiente conturbado. Muita bagunça, muito barulho, muita confusão, muita briga. Então, isso vai sendo embutido nela. É como se fosse uma realidade para ela. Viver brigando, viver criando problema, viver falando palavrão, né? Isso para ela é normal. Então, por isso que é importante você ter muito cuidado na sua convivência em casa, tá? Porque a criança vai absorver aquilo que você está vivendo. Depois nós temos de 2 a 7 anos, né? A criança desse estágio, ela é egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro, não consegue distinguir tamanho, forma e massa. Então, ela não tem noção de, por exemplo, se você pega um copo grande e põe uma quantidade de água, depois um copo pequeno, essa mesma quantidade de água, ela não vai saber que a quantidade é igual, porque ela não tem essa noção de proporções. Então, ela vai vivendo, ela vai usando aquilo que você passar para ela, aquilo que você informar para ela. Se você disser uma mentira para ela, vai ser verdade para ela. Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado em relação a essas informações que ele passa para a criança nesse período. Percebe como que isso é importante, como isso é interessante os pais saberem disso? Então, tudo que você fizer na tua casa, a criança vai pegar como realidade, criança dessa faixa, tá? Depois nós vamos ter o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos. Então, a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e tirar dados da realidade sobre saber relacionar quantidades e formas. Então, a criança, nessa época, ela já está sabendo muita coisa, né? Já tem noção de tudo, já tem noção de como é o mundo, do que, por exemplo, o pai e a mãe briga, fala palavrão, ela já tem uma noção. Se ela é um espírito mais avançado, eu vou falar assim, isso não é bom para mim. Então, o pai e a mãe vai falar assim, um monte de bobagem e ela vai retrucar. Ou então, o pai e a mãe são pessoas muito sábias, né, muito interessantes, com muita possibilidade, ela vai pegar aquilo como um conteúdo muito importante para ela. Então, você que vai ajudando o teu filho a crescer. Você observa que nós moldamos os nossos filhos enquanto crianças. É claro que eles são individuais, eles vão se mostrar depois. Mas se você traz para o seu filho, a sua filha, toda uma experiência saudável na infância, quando ela chega na adolescência, mesmo que ela seja um espírito
brigão, né? Meio que violento, assim, ela vai ser travada. Não. Os meus pais não me ensinaram isso. Meus pais não me ensinaram esse tipo de coisa. Meu pai não me ensinou a beber, nem a fumar, nem a usar droga. Meu pai não me ensinou a falar palavrão. Meus pais foram sempre pessoas do bem, então eu tenho que ser do bem. Pelo menos você dá uma imagem renovada para esse espírito que reencarna, tá? Bom, e as percepções espirituais? Então, ao renascermos, trazemos vagas lembranças da nossa estada no mundo espiritual. Trazemos igualmente um projeto de reencarnação. Não é destino, tá, gente? É um projeto. À medida que vamos crescendo, essas lembranças vão se esvaindo, ficando, contudo, uma percepção do mundo espiritual captada pela glândula pineal. Eu já falei para vocês a glândula pineal. Ela fica no centro da cabeça e é ela que regula tudo que nós fazemos na vida. É regulado pela glândula pineal. Então, ao chegarmos aos 12 anos de idade, entramos, segundo Piaget, na fase por ele denominada de operatório formal. Agora a criança já tem noção de quase tudo. Ela agora já é um mocinho, um pré-mocinho e uma pré-mocinha, tanto é que ela vai entrar na puberdade. Os órgãos vão desenvolver mais rapidamente, né? E ela já vai começar a entrar no campo de preparatório do adulto. Até aqui você pode muito ajudar teu filho. Daqui por diante, vai ficar cada vez mais difícil. Então, melhor você fazer antes. Tá? Depois não reclama, né? Depois não chora. Ah, meu filho, minha filha. Então, a representação agora permite abstração total. Já somos capazes de pensar em todas as relações possíveis logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, nossas estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, tornando-nos aptos a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, ou seja, estamos cientes da encarnação e partimos para ela. Só que agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Porque aqui, por exemplo, se você falar com a criança assim, a criança te pede para ir no lugar, você fala assim, você não vai lá nem que a vaca tussa, ela não vai entender isso. Vaca tossir, ela não vai saber o que é isso. Ela te pergunta, o que é? Aí, ela fica naquela cara assim, o que? Agora, quando ela chega nessa fase, ela já sabe. Nem que a vaca tussa, ou seja, a vaca não tosse, então eu não vou lá nunca. Certo? Então, é uma representação muito interessante. Mas agora, quando ela chega com 12 anos, vai ocorrer o quê? A segunda poda neuronal. Lembra que teve a primeira lá com 2, 3 anos, né? Por aí. A segunda, agora o cérebro vai eliminar os neurônios que não são utilizados durante os períodos anteriores, a partir dos 2 anos de idade, deixando apenas aqueles de que mais nos servimos. Isso representa dizer que o que preservamos de nós irá continuar conosco. Então, se a criança teve uma infância toda bagunçada, toda cheia de palavrão, toda cheia de sexo, né, dentro de casa, aqueles momentos, né, muito íntimos, muito próximos das crianças, e se ela teve muita gente bebendo, muita gente comendo, muita coisa, poxa, agora ela vai perder, né, toda a possibilidade que ela tem de se estruturar enquanto um espírito mais tranquilo, porque não foi passado para ela nessa fase as coisas importantes da vida, sem excessos, a vida moralizada, né? A vida com equilíbrio. Aí ela vai ter a segunda poda neural. Aí o que foi trabalhado ficou, o que não foi perdeu-se com o tempo. Ocorre um fato importante, não havendo sido trabalhado o conjunto das percepções espirituais, o adolescente pode buscar essa conexão utilizando substâncias químicas. Pelas estatísticas atuais, a grande parcela de pessoas que as utilizam começam nessa faixa etária, eis o perigo. Então, a criança, o pré-adolescente pode começar a usar drogas, porque foi podado dele a possibilidade de ser uma coisa melhor, que não foi utilizado na fase da infância. Então, quando você tem uma criança nas suas mãos, dê o melhor que você puder para ela. Percebe? Dê para ela toda a informação útil, a evangelização, a educação, o teu exemplo para ela, porque se isso tudo vai constituir nela um futuro homem melhor, uma futura mulher melhor. Agora, se não se faz isso e deixa para lá, o tempo passa, né? E aí nós vamos ter dificuldades enormes, tá? Bom, então o que vai acontecer? Existe uma coisa chamada farmacognosia,
que é o ramo da farmacologia que utiliza de drogas de origem vegetal para o tratamento de doenças e infecções. Então, existe, né, essas ervas aí que se fazem muitos chás, né, muitos medicamentos, então vem dessa coisa chamada farmacologia. Agora, olha só, um animal, quando ele está doente, ele mesmo busca recurso para ele. Ele vai lá no campo e busca a erva pelo cheiro, ele percebe, para ele se curar. A gente nem sabe disso, né? Por quê? Porque na fase de animal, eles fizeram isso. Eles buscaram os medicamentos naturais para se curar. Então, eles tinham, por exemplo, problemas quaisquer lá dos órgãos deles, então eles buscavam isso. Quando a gente fica humano, vira humano, isso vem conosco. Então, se eu não estou sendo bem tratado, por exemplo, se eu não estou sendo bem representado na minha casa, eu vou ficar doente. Se a minha casa é palavrão, xingamento, é briga, é bebida, é cigarro, é droga, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente. A criança fica doente. E ela vai buscar lá na pré-adolescência a mesma coisa que esse animal está buscando, uma droga que o faça compensar. Então, muitas vezes, a criança inicia nas drogas alucinógenas por uma falta de ajuda dentro de casa, dentro daqueles locais que ela frequentou enquanto criança. Então, veja a importância de criarmos ambientes saudáveis, tá? Aí, meu amigo, a coisa fica séria, né? Então, a necessidade que temos de buscar drogas medicamentosas ou não pode estar associada aos tempos antigos. Animais doentes buscam ervas que curam. Percebem isso pelo aroma das ervas. Isso é muito importante sabermos. Então, às vezes, a criança vai pegar o cigarro, o adolescente, o pré-adolescente, vai buscar o cigarro, vai buscar a erva, a droga, né? Ela vai buscar por quê? Vai buscar maconha, vai buscar por quê? Porque ela está sentindo alguma falta dentro dela. Ela está desconfortável emocionalmente, então, como ela já traz isso no inconsciente dela, de que uma droga pode ajudar, então ela busca a droga. Viu que coisa séria? Isso é estudo, meu amigo, minha amiga, isso é estudo da ciência, não é nós, não somos nós que estamos colocando isso aqui, não. Isso é a ciência que diz. Então, você precisa saber disso. Por isso, nós estamos colocando aqui para o seu conhecimento, né? Aí, olha só, o que poderia ser uma conexão límpida, gosta daqui, ó, útil, pode transformar-se em síndromes perigosas, como esse aqui que viram abismos. Olha, isso aqui que era arrumado, bonito, vira essa coisa terrível, confusa, né? E caos. Aqui é cosmo, equilíbrio, aqui desequilíbrio. E é um mundo psicodélico provocado pelas drogas alucinógenas, uma busca insana de complemento de algo que se perdeu. Então, nós nascemos, gente, para sermos essa coisa bonita, essa pétala linda aqui, né? E a gente confunde porque a gente não encontrou, talvez, né? A gente já nasce com muitas dificuldades e não encontrou no apoio familiar algo que nos mantivesse nessa situação. Então, era uma criança linda, maravilhosa, dócil, né? Vira um adolescente complicado, que usa droga, que fica preso, né? Ou que trafica, ou que rouba dinheiro dos pais para comprar droga. Então, houve um processo. Então, os pais têm que pensar nisso. Porque se ele usou de todo o poder que ele teve enquanto pai. Então, vamos imaginar que o pai e a mãe foram maravilhosos com o filho. Mas nessa época o filho faz isso, então os pais estão isentos do processo. Tá? Então, o problema agora é do filho. É o filho que vai se ver com a lei de Deus. Ele vai sofrer muito, né, até um dia ele aprender. Agora, se os pais foram relaxados, não se importaram com isso, usaram drogas, beberam, fumaram na frente da criança, então isso aí pode produzir uma coisa muito séria na criança, o pai e a mãe serão responsáveis. Então, por exemplo, tem pais e mães que vão para o restaurante. Isso é muito comum de acontecer, quase ninguém pensa nisso. Chega lá, o pai e a mãe pedem cerveja, por exemplo, na hora da refeição, e põe um guaraná, um suco, um refrigerante para a criança. Não importa, psicologicamente, o que a criança está dizendo? Meu pai e minha mãe usam essa bebida, e quando eu ficar maior, eu vou beber também, porque meu pai e minha mãe bebem. Então, o suco, aquela coisinha ali, a criança nem somatiza aquilo para ela. Então, são detalhes que nós temos que saber nas nossas relações de pais e filhos, tá? E, olha só, na melhor das hipóteses, o indivíduo pode desenvolver psicopatologias,
pela desconexão com as percepções espirituais. Então, o espírito vem da espiritualidade com toda a potência da espiritualidade nele. O mundo espiritual. Chega aqui essa confusão que ele encontra, então ele pode ser um indivíduo até psicopata. Desgoverna a mente dele. Fica um negócio totalmente fora do normal, né? Então ele não sabe nem o que ele está fazendo. Tem psicopatas que matam, nem imagina o que é matar. Né? Que puxa o tapete do outro, que prejudica o outro, e para ele está tudo certo. Porque ele perde essa conexão com a verdade espiritual que ele traz dentro dele. Né? Todos nós somos espíritos, filhos de Deus. Então, tem o problema do suicídio também, né? Tem muito adolescente suicidando, muito jovem. Por quê? Não encontra essa conexão com ela mesma. Não encontrou na família um apoio, não encontrou na sociedade um apoio. Então, enquanto sociedade, nós não podemos fazer nada, porque a não ser levar os filhos para os bons lugares. Não levar o filho para ambientes perigosos, ambientes deletérios, né? Então, cuidado onde você leva teu filho, tua filha, né? E a criatura, então, fica sem um rumo aqui neste mundo. Então, ele prefere morrer, acha que vai acabar, e não vai acabar. Né? O suicídio é uma ilusão, que a pessoa vai... Porque se ele tinha um problema aqui de grau 2, no suicídio passa para grau 20. Complica muito mais. Certo? Então, é um caso sério. Quando você vê falando, tem muita criança suicidando, tem muita jovem suicidando, pode ver que não está sendo compensado nele aquilo que ele precisa para um crescimento sadio. Olha a importância dos pais, da família como um todo, né? Então, nosso testemunho por Cristo é uma luz para um mundo de trevas, né? Então, a gente tem que buscar sempre a luz, meu amigo, minha amiga. Sempre a música, a luz, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês dois versos de uma canção muito bonita, que fala assim: cante uma canção bonita falando da vida em Ré maior. Uma estrutura mais complexa. Percebe, gente? Então, é isso que nós temos que analisar das nossas crianças, das nossas vidas com elas. Deixo aqui para você essa informação, que você pode aprimorá-la cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço para você, que Jesus seja seu guia e modelo, e seja o guia e modelo dos seus filhos e da sua família. Tchau, fiquem com ele. Agradecemos por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo Meus Filhos, Meus Tesouros.